A nossa aula de hoje é uma aula de exercícios. Nós vamos fazer algumas questões de múltipla escolha sobre o tema que nós estamos estudando há algumas aulas, que é macroeconomia e políticas econômicas. Nós vamos abordar tudo que a gente estudou praticamente, questões sobre esses temas. É um momento para a gente fixar esse conteúdo, ver uma aplicação desse conteúdo em algumas situações e relembrar, né, o que nós estudamos nas aulas anteriores. Vamos lá, são diversas questões. Eu vou interagindo aí com vocês podem participar. Acho que vai ser mais proveitoso também. A cada questão eu vou respondendo, claro, explicando as questões aí para vocês, comentando essas questões. Vamos lá, então. Primeira questão. Macroeconomia é o estudo da estrutura de economias nacionais e de políticas econômicas exercidas pelos seus governos, com o objetivo de melhorar o desempenho econômico doméstico. Considera-se uma questão pertencente ao ramo da macroeconomia, aquela que causa aumento do preço do quilo da laranja, causa desemprego. Letra C, causa o equilíbrio entre oferta e demanda de produtos, causa volatilidade da atividade econômica de uma empresa, determina o crescimento das vendas locais ao longo do tempo. Então, qual dessas 5 alternativas é objeto de estudo da macroeconomia ou, como o enunciado está dizendo, alterações em políticas econômicas vão causar impactos em uma dessas 5 alternativas? A gente poderia dizer assim, a macroeconomia está estudando questões relacionadas ao preço do quilo da laranja? A macroeconomia estuda questões que podem causar o desemprego? Questões relacionadas ao equilíbrio e oferta de produtos? Uma apenas alternativa dessas diz respeito à macroeconomia. Lá na microeconomia, a gente estudava mercados específicos, setores específicos, produtos, a gente estudava formas de encontrar preço e quantidade demandada e ofertada de um único produto. Então, quando a gente vê as alternativas muito restritas a um determinado produto, é microeconomia, não é macroeconomia. Então, a resposta é a letra B. As demais alternativas, A, C, D e E, dizem respeito à microeconomia, que estuda mercados específicos, um equilíbrio parcial da economia. A macroeconomia estuda o equilíbrio geral da economia. Então, o desemprego é, sim, objeto de estudo da macroeconomia. Ok? Então, a diferença entre macro e microeconomia é a área de abrangência do estudo, né? Ou setores muito específicos, ou a economia como um todo, que é o caso da macroeconomia. Olha essa questão 2. Agora vai falar sobre o PIB, Produto Interno Bruto. Para obter o Produto Interno Bruto, precisamos calcular a soma de quais bens e serviços? Então, o Produto Interno Bruto é a soma dos bens e serviços em valores monetários produzidos em um país em um determinado período de tempo. Todos os produzidos no país ou fora dele por quaisquer tipos de empresas e pelo governo. O que a letra A está querendo dizer? Eu vou considerar no PIB do Brasil, por exemplo, todos os produtos produzidos no Brasil e fora do Brasil? Não. Ali eu estaria chegando a um valor perto do PIB mundial. Então, não é a letra A. Olha a letra B. Se vocês quiserem ver as alternativas e falarem, né, as respostas, podem participar também, tá? Olha a letra B. Todos os produzidos no país ou fora dele, isso aqui já está errado, né? Apenas pelas empresas nacionais e pelo governo. Agora, nessa alternativa B tem 2 erros. Primeiro que eu não estou considerando
produção no país ou fora do país. E também não apenas de empresas nacionais. Pode ter uma empresa estrangeira situada no Brasil, né, legalizada no Brasil, produzindo, que fará parte do cálculo do PIB. Porque o importante para o cálculo do PIB é a residência, onde está sendo feito o negócio, se aquele negócio é registrado no país. Então, contribui para o cálculo do PIB brasileiro, por exemplo, a produção interna no país, feita por residentes no país, sejam esses residentes brasileiros ou não. Então, se mesmo um estrangeiro legalizado no Brasil está trabalhando e produzindo, isso vai contribuir para o cálculo do PIB. A não ser que, no caso de uma empresa multinacional, estrangeira fixada no Brasil, está contribuindo para o cálculo do PIB, mas ela envia remessas para o exterior, isso vai causar uma diferença no produto, um conceito um pouquinho mais amplo do que o PIB, que é o Produto Nacional Bruto. Então, ele está tirando o dinheiro do país, então vai diminuir esse Produto Nacional Bruto. Mas o Produto Interno Bruto, essa palavra interno está relacionada à residência no país. Então, não seria a letra B, que restringiu ali a empresas nacionais. Olha a letra C. Todos os produtos produzidos no país por qualquer tipo de empresa e pelo governo. Correto. É a letra C. Todos os produtos produzidos no país por qualquer tipo de empresa. A letra D. Só os produtos produzidos no país apenas pelas empresas nacionais. É o que nós acabamos de falar, né? Todos os produzidos pelos brasileiros residentes no exterior. Então, nesse caso da letra E, estaria desconsiderando a produção nacional dos brasileiros que moram no Brasil, não apenas no exterior. Ok? Então, PIB é toda a produção de bens e serviços em valores monetários produzidos no país em um determinado período de tempo, considerando esses bens e serviços finais, aqueles que vão já para consumo. Vai entrar no cálculo do PIB. Olha o que diz a questão 3. Em macroeconomia, sabendo que Y é o produto interno bruto, o PIB, C é o consumo das famílias, I é o investimento privado, G são os gastos do governo, X são as exportações, M as importações. A identidade macroeconômica básica, também conhecida como equação do PIB, pelo lado da demanda, é dada por. Então, nós temos aí 5 alternativas para a gente dizer como é feita essa soma do PIB pela ótica da demanda. Quando fala pela ótica da demanda, é quem está demandando os recursos produzidos no país. Famílias, empresas, governo, setor externo, que daria ali o saldo da balança comercial, o saldo das transações comerciais. Então, olha a letra A, seria consumo, mais gastos do governo, mais investimentos, mais o saldo da balança comercial. A letra B me diz aqui que é menos o saldo da balança comercial. Olha a letra C, mais importação menos exportação. Isso aqui me daria um inverso do saldo da balança comercial. A balança comercial é exportação menos importação. A letra D não está considerando a balança comercial, está errado. E a letra E está considerando aqui gastos do governo menos importação. Então, não faz nenhum sentido. Então, a letra A é a alternativa correta. Tudo que é produzido vai para consumo das famílias, mais gastos do governo, mais investimento privado, mais o saldo da balança comercial. Essa é a definição do PIB pela ótica da demanda. Para se chegar nessa equação do PIB, usa-se a mesma lógica de equilíbrio de mercado, oferta e demanda.
Porque a importação que passa para a direita com sinal negativo, ela vem lá da esquerda da equação, que me daria a oferta agregada de um país. Qual que é a soma de tudo que é ofertado em um país? É a produção nacional, que seria o PIB, ou a produção interna, que seria o PIB, mais as importações. Então, pelo lado da oferta, a gente teria Y mais M, PIB mais importações, que é igual, no equilíbrio, à demanda. Famílias, empresas e governo. Então, quando a gente joga esse M negativo para o lado direito, a gente tem uma equação mais organizada, a gente consegue visualizar esse saldo da balança comercial. Mas para se chegar nessa equação do PIB, parte-se lá da ideia de equilíbrio do mercado. E esse mercado de bens e serviços. Ele se equilibra dessa forma. A oferta agregada com a demanda agregada. Essa foi a questão 3, para a gente ver a notação da equação do PIB. E é a partir dessa notação do PIB que o governo se orienta para fazer aquelas políticas fiscais, monetárias, dando estímulos, quando for necessário, a esses termos que compõem a demanda agregada, ou um estímulo por parte do governo, ou estímulo para as empresas, para as famílias e para a balança comercial. Nós estamos falando das políticas, dos estímulos que o governo pode, né, dar à economia, com algum objetivo, que são os objetivos de política econômica. E a questão 4 está falando desses objetivos. Quais são os objetivos de política econômica? Letra A, promoção do alto nível de emprego, próximo da plena capacidade da economia. Sim, né? Nós estudamos isso, que o governo faz políticas estimulando o mercado, dando condições para as empresas contratarem mais, pode fazer isso por uma política fiscal ou mesmo monetária. O governo tem que se preocupar ali, tem como objetivo a estabilidade de preços com mercados livres. Claro, né? Controle da inflação, evitar a alta significativa dos preços. Essa inflação corrói o poder de compra, né, das famílias. Então, sim, é um objetivo do governo a estabilidade de preço. Por dedução, nós consideramos ali que 2 estão corretas, então, por dedução, ou a alternativa é, ou a questão está errada. Vamos ver a letra C e a letra D para confirmar. Equilíbrio das transações correntes com o exterior. Claro, é sim um dos objetivos de política econômica. Promoção de altas taxas de crescimento do produto agregado. Um dos principais objetivos de política econômica. O governo vai divulgando os resultados do PIB ano a ano, e esses resultados vão indicando sucesso ou fracasso na condição da política econômica. Um país que está com anos seguidos de crescimento econômico, então os governos são elogiados, normalmente há reeleição, porque o PIB tem bons resultados, que é um indicador da riqueza do país. Então, sim, a promoção de altas taxas de crescimento do produto agregado, do PIB, né? Do produto. A alternativa correta aqui é a letra E. Nós estudamos 5 objetivos de política econômica. Essa questão 4 citou 4 objetivos. Não está aí na questão 4 o 5º objetivo, que é a distribuição de renda. Também faz parte aí desse conjunto de objetivos que o governo busca alcançar. Olha a questão 5. Agora, a questão 5 vai falar sobre os instrumentos de política econômica. Um desses instrumentos é a política fiscal. Então, as questões estão mais ou menos organizadas como a gente foi estudando. Economia, macroeconomia, objetivos de política econômica, instrumentos de política econômica. Os instrumentos serão usados para realizar a política econômica. E a questão 5 vai falar, então, da política fiscal. São instrumentos de política fiscal. Os 2 lados do orçamento público. A estrutura das receitas e as despesas.
apenas um dos lados da execução orçamentária do governo, das despesas. Então, o governo faz política fiscal olhando apenas as despesas. Letra C, apenas o lado da execução orçamentária, as receitas. Será que política fiscal são apenas os que exercem efeitos expansionistas na economia? O governo vai atuar apenas para gerar crescimento do PIB, expansão do PIB? Será que é só isso? Claro que não. O governo pode fazer uma política fiscal contracionista. Então, se o governo reduz o seu nível de gastos, então é uma política contracionista, vai tirar dinheiro de circulação, isso pode afetar o resultado do PIB no final do período. Então, dentre essas alternativas, a que mais se encaixa com a política fiscal, e são sim instrumentos de política fiscal, é a letra A. As ações do governo que envolvem as receitas. Quais são as receitas do governo? Os impostos, a parte tributária, é a arrecadação do governo. E as despesas, o outro lado, são os gastos do governo. A política fiscal é toda a ação do governo referente aos tributos e ao seu nível de gastos. Essas ações, elas podem ser feitas tanto para aumentar essas variáveis quanto para diminuir. Vão ter impactos em todos os objetivos de política econômica. Tá? A questão certa aqui na 5 é a A. Alternativa A. Muitas vezes a gente pensa que o controle fiscal do governo diz respeito apenas aos tributos, que é o que a gente mais ouve falar, né? Do governo aumentar imposto, diminuir imposto, a gente associa impostos com o fisco, né? Com essa área fiscal. E tem que lembrar que toda a execução orçamentária tem receitas e despesas. Isso faz parte da política fiscal. Agora a questão 6 vai falar da política monetária. O outro instrumento que a gente estudou também. A política monetária, o uso dela, os instrumentos da política monetária só impactam objetivos de estabilização de preços? Não são associáveis para objetivos ligados ao equilíbrio das transações externas? Isso aí, as alternativas até agora estão falando dos objetivos, né? É como se estivesse dizendo assim, a política monetária só se preocupa na estabilidade de preços? Ou não é usado para gerar o equilíbrio das contas externas? Olha a letra C. Só impactam objetivos de crescimento, promovendo a expansão ou a retração da economia. Será que a política monetária é exclusivo ao crescimento do PIB? Ou a diminuição do PIB também, né? Podem impactar todos os objetivos de política econômica em todas as direções. É essa, né? A mesma lógica da política fiscal. A política monetária, ou para mais ou para menos, vai ser usada para promover expansão do PIB, emprego, distribuição de renda, estabilidade de preços, equilíbrio das contas externas. A política fiscal pode ser usada para aumentar essas variáveis ou para diminuir essas variáveis. Então, a letra correta ali é a letra D. Tranquilo até agora, pessoal? Então, questão 6, letra D. Olha a 7. Uma política monetária contracionista acarreta normalmente uma redução. Vamos ver as opções ali. Letra A. Uma redução dos gastos do governo e das exportações. Uma redução das exportações e um aumento da demanda agregada. Uma redução da oferta agregada e da taxa de juros. Uma redução da produção e um aumento da taxa de juros. Uma redução da produção e um aumento de preços.
que a gente precisa entender ali? O que é uma política monetária contracionista? Uma política monetária contracionista, quando a gente usa a palavra contracionista e expansionista, está se referindo ao PIB. Então, o enunciado está falando assim, uma política monetária que vai levar a uma contração da economia, uma diminuição da atividade econômica, será que essa política monetária vai levar a uma redução dos gastos do governo? Gastos do governo é uma variável que está debaixo da política fiscal. Política fiscal, ações do governo que envolvem tributos e gastos do governo. Então, não seria a letra A por conta deste motivo. Política monetária vai cuidar da taxa de juros, da emissão de moeda, da alíquota de depósitos compulsórios, da compra e venda de títulos públicos, dos redescontos do Banco Central. Isso é política monetária, então não é a letra A. A política monetária contracionista poderia sim até levar a uma diminuição das exportações, mas ali fala um aumento da demanda agregada. Então, o aumento da demanda agregada é o contrário da política contracionista. Então, não é a letra B também. Uma redução da oferta agregada pode sim, vai diminuir a atividade econômica. Mas ali está falando da redução da taxa de juros. Naquelas simulações que nós fizemos, vimos isso em aulas anteriores, de política monetária, aumento da taxa de juros vai causar diminuição da atividade econômica, porque consumo fica mais caro, investimento fica mais caro, PIB diminui. Não é? Então, a parte errada ali da letra C é falar que vai reduzir taxa de juros. Redução de taxa de juros é política monetária expansionista. E a gente sabe que o aumento da taxa de juros vai causar como um efeito colateral ali a redução de preços. O governo usa a política monetária de aumentar juros para controlar a inflação, para gerar estabilidade de preços. E a letra E está falando de aumento de preços. Então, a resposta correta da questão 7 é a letra D. Uma política monetária contracionista gera uma redução da produção, que é o PIB, e um aumento dos juros, que, na verdade, o aumento dos juros vai ser a causa, né? Vai ser exatamente a política monetária. Então, essa questão 7, ela exige esse entendimento das políticas. São muitas simulações que nós fizemos, e elas estão relacionadas. A questão 7, ela já tem um nível de dificuldade um pouquinho maior. E aí já tem que entender a relação entre as variáveis. Tá bom? Então, aumento da taxa de juros é política monetária contracionista. Aumento da alíquota dos depósitos compulsórios. Política monetária contracionista, porque está enxugando o dinheiro do mercado, vai diminuir a atividade econômica. Questão 8. Questão 8 é um pouco maior, vamos lá. Vai falar agora da política fiscal. Política fiscal é um instrumento importante que tem a capacidade para afetar os 4 objetivos básicos da política econômica, que são o crescimento do PIB, controle da inflação, equilíbrio externo e distribuição de renda. Em relação à política fiscal, não se pode afirmar que, a curto prazo, a política fiscal interfere no nível de produção da economia, tanto por meio da ação direta do gasto público, como indiretamente via tributação. Nós estamos querendo achar nessa questão 8 a afirmação que é falsa. Aquela que, em relação à política fiscal, não se pode afirmar, ou seja, é falsa. Então, a letra A, ela é verdadeira ou falsa? Olha, no curto prazo, a política fiscal vai interferir no nível de produção? Vai. Quando o governo aumenta gastos de forma direta, interfere sim no PIB. Vai estimular a economia. O próprio aumento de gastos do governo aumenta o PIB. E ele também vai fazer a política fiscal indiretamente pela tributação, porque a tributação é um custo para as famílias, um custo para as empresas. Então, quando a tributação aumenta, interfere no comportamento desses dois grupos. Então, letra A
conceito da letra A está correto, mas a questão 8 está querendo a alternativa falsa. Olha a letra B. A longo prazo, a política fiscal é importante no sentido de disponibilizar recursos para investimentos, que tanto podem ser públicos ou privados. Isso aqui também está correto. Esses investimentos, quando um país vai acumulando reservas e a riqueza do país vai aumentando, e o governo poderia usar essa política fiscal, né, os seus gastos, os seus tributos, para disponibilizar recursos para investimento. Vou dar um exemplo. Então, o governo ele tem lá os seus bancos de desenvolvimento. Então, é o dinheiro público que está sendo usado para emprestar para empresas e até mesmo para estados. Então, está usando a política fiscal de maneira indireta para disponibilizar investimentos. Então, está correto. E aí, no longo prazo, esses bancos de desenvolvimento permitem maiores níveis de investimento no país. Aí eu estou pensando sempre em investimento relacionado à infraestrutura, ao capital, formação bruta de capital. Isso que é investimentos. A gente não confundir aqui investimentos com investimentos do mercado financeiro. Lembram dessa diferença? Então, sim, a política fiscal no longo prazo permite disponibilizar recursos para investimentos. C. Política fiscal pode afetar a distribuição de renda do país de duas formas. Do lado do gasto público, dirigindo predominantemente às classes de menor poder aquisitivo. Correto. E do lado da arrecadação, por meio de um sistema tributário progressivo. E que é isso? A renda vai aumentando, as classes mais altas vão pagando mais impostos. Então, isso é uma forma de distribuição de renda também. Então, a letra C, em termos de conceito, está correta. Letra D. À medida que as importações de um país são determinadas pelo nível de demanda interna, ou seja, se o mercado interno está aquecido, a demanda vai aumentar as importações, ou pelo menos vai impactar as importações. A política fiscal interfere no equilíbrio externo, atuando exatamente sobre o nível de demanda, ou seja, quanto maior o gasto público e menor a tributação, ou seja, a política fiscal expansionista, maior será a demanda da economia e, portanto, maior o volume de importações. Vamos por partes aqui para entender. O princípio do enunciado é as importações dependem do nível de demanda interna do país. Claro, se o país está com a sua economia aquecida e o PIB aumentando, vai haver maior demanda por importações também. Se a renda da sociedade fosse maior, as pessoas demandariam mais produtos importados. Aí, na sequência, diz que a política fiscal pode interferir lá no resultado das importações se essa política fiscal for expansionista ou contracionista. Faz sentido. Se o governo fizer uma política fiscal que estimule a demanda interna, ou seja, que estimule o PIB, vai causar um impacto nas importações, vai aumentar as importações. Nós vimos ao longo das outras aulas os diversos conflitos de políticas econômicas. Então, aquecer a economia, indiretamente, pode causar um resultado menor na balança comercial. Que a importação depende da demanda interna. A letra D, em termos de conceito, está correta também. A questão 8 está procurando a afirmação falsa, aquilo que não pode se dizer sobre a política fiscal. Então, sobrou a letra E. Vamos ver se a letra E está errada. Não tem nada a ver com política fiscal, olha só. Quanto maior for o montante de poupança gerada pelo setor público, menor será a capacidade do país investir e maior será o ritmo de crescimento
da produção. Quando diz ali, poupança gerada pelo setor público, é o saldo, é a diferença dos tributos menos os gastos. Isso é a poupança do setor público. Claro? Mesma forma que uma família. A gente tem a receita e tem as despesas. Esse saldo, ele vai ser superavitário se for positivo, deficitário se for negativo. Se esse saldo for superavitário, o indivíduo acumulou uma poupança, fez uma reserva. É a mesma coisa para o setor público. Se o governo arrecada os tributos e gasta menos do que ele arrecadou, ele acumulou uma poupança do setor público, tá claro? Aí ali diz que quanto maior for essa poupança do setor público, menor será a capacidade de investir. Não faz muito sentido, né? Vamos comparar lá com um indivíduo, com uma família. Quanto mais uma família fizer reservas, mais acumular poupança, será que menos vai ser a capacidade dela investir? Não, né? Ao contrário. Se o indivíduo ganha 1.000 e ele gasta 800, sobra 200 para ele fazer um investimento, ou comprar, no caso de um indivíduo, né? Ou aplicar no mercado financeiro, comprar outras coisas para ele que ele possa gerar mais renda. Então, a letra E aqui é falsa. E olha, na verdade, esse é um grande problema do Brasil. Nós passamos ano após ano, e isso historicamente, né, com um país subdesenvolvido, porque nós não conseguimos acumular poupança. E aí não há recursos suficientes, acumulados, uma reserva, para se fazer investimentos em infraestrutura, em novas tecnologias, que permitam a gente dar um salto de desenvolvimento. Não tem recursos. Porque a gente, ao longo da história, sempre gastou mais do que arrecadou. Então, esse déficit do setor público, ele é um problema ao investimento do país. É o que a letra B estava falando. Então, no longo prazo, essa política fiscal que permite uma acumulação de poupança, permite disponibilizar recursos para investimentos. Então, o erro da letra E é dizer ali, menor será a capacidade do país investir. Não, maior. Quanto mais poupança existir, maior será a capacidade para investir, e maior será o ritmo de crescimento da produção. Ok? Essa foi a questão 8. Vai falar sobre política fiscal, muito conteúdo nessa questão, dá para a gente aprender bastante coisa em todas essas alternativas, e a errada ali que o enunciado estava pedindo é a letra E. Olha a questão 9, também sobre política fiscal. Diz assim, política fiscal é a manipulação dos tributos e dos gastos do governo para regular a atividade econômica. Ok. Ela é usada para neutralizar as tendências à depressão e à inflação. Está falando de depressão ali, é resultados negativos do PIB. Das 4 alternativas, para a gente completar ali o espaço, a política fiscal é usada quando há uma insuficiência de demanda agregada em relação à produção de pleno emprego. Esse pleno emprego está associado à capacidade instalada que um país tem para a produção. Toda a infraestrutura, tecnologias, fábricas, tudo que já está instalado. Isso é a capacidade instalada, que seria o pleno, se tudo que já está instalado estivesse sendo usado, nós estaríamos num pleno emprego de mão de obra, pleno emprego dos fatores de produção. Mas raras são as vezes que nós estamos numa situação de pleno emprego. Normalmente, essa economia pode estar funcionando abaixo do pleno emprego. O que o governo poderia fazer com a política fiscal para estimular a economia a chegar perto do pleno emprego?
Então, ele deveria fazer uma política fiscal intrusiva, nós nem vimos essa possibilidade, né? Externa, inclusiva, não, expansiva ou expansionista. Então, ao fazer uma política fiscal que estimule a economia e leve à expansão do PIB, essa expansão é porque está levando um PIB potencial perto do pleno emprego. A gente pensar o contrário, em uma situação de crise econômica, então nós teríamos uma capacidade instalada e a economia funcionando num patamar muito abaixo, longe do pleno emprego, com ociosidade dos fatores de produção. Muitas fábricas paradas, muito desemprego, os aluguéis muito baixos, porque tem muita oferta de terrenos e de áreas, de salas comerciais, por exemplo. A economia entra em crise, porque está longe do pleno emprego. Então, o governo, segundo essa política keynesiana, né, ou segundo essa teoria keynesiana que defende a interferência do governo, deveria se fazer uma política fiscal expansiva, expansionista. O que acontece muitas vezes? Quando a economia está ali perto do pleno emprego, que a demanda ali está quase que superando a oferta e passando a oferta, isso também acontece, aí vai ter um efeito colateral que é a inflação. Então, se a economia está muito aquecida, as pessoas comprando, as empresas investindo, atividade econômica elevada, aí naquele gráfico de oferta e demanda que nós estudamos na microeconomia, aqui na macroeconomia é a mesma coisa, só que de maneira agregada. Tem mais demanda do que oferta agregada, vai gerar inflação. Aí o governo tem que fazer uma política contracionista para diminuir o nível de atividade econômica e ter uma estabilidade de preços. Então, normalmente, para se conseguir estabilidade de preço, que acaba sendo um mal necessário, o efeito colateral é a redução da atividade econômica. Claro, essa é a questão 9. A questão 9, então, está falando de quando a economia não está no pleno emprego, há uma insuficiência de demanda agregada em relação ao pleno emprego. Aí o governo tem que interferir para estimular a economia. É isso que a questão 9 está tratando. Olha a 10. Agora vamos lá para a política monetária. Vocês estão vendo que a gente agora está falando hora de política fiscal, hora de política monetária. O Comitê de Política Monetária, um órgão do Banco Central do Brasil, ele estabelece as ações que definem a política monetária do governo. Ele estabelece as ações. Então, ele vai colocar em prática decisões que foram sendo tomadas desde o Executivo, passando pelo Conselho Monetário Nacional, diretoria do Banco Central, Comitê de Política Econômica. Então, o que o Copom faz? Ele administra as reservas em divisas internacionais do Brasil. Divisas internacionais do Brasil são as moedas estrangeiras que o Brasil tem. Dólar, euro. Isso é divisas internacionais. Então, será que o Copom, ele é que faz essa administração dessas reservas, que guarda a moeda estrangeira? Não, não é. O Banco Central faz isso. Percebam que poderia haver uma confusão aqui nessa letra A, porque o Copom, ele é parte do Banco Central, mas ele não é o responsável para cuidar das reservas internacionais. Ele é um comitê de diretores que se reúnem para analisar a conjuntura econômica e tomar decisões de política monetária. Ele determina periodicamente a taxa de juros interbancários de referência, que é a taxa Selic. Faz isso ou não faz? Olha a letra C. Ele é presidido pelo ministro da Fazenda, que atualmente, né, no governo Bolsonaro, a gente chama não mais de ministro da Fazenda, mas ministro da Economia. Essa questão 10
ela é um pouco mais antiga. Ela é antes de 2019. Não, o Comitê de Política Monetária não é presidido pelo ministro da Fazenda ou Economia, pelo presidente do Banco Central. O ministro da Economia, ele é um membro lá do Conselho Monetário Nacional, que é um órgão que está acima do Banco Central. O Comitê de Política Monetária, ele é subordinado ao Banco Central, o Banco Central é subordinado ao Conselho Monetário Nacional, o Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão normativo do sistema financeiro nacional. O Banco Central é um órgão de execução, né? Na verdade, ele vai supervisionar os demais bancos. O Comitê de Política Monetária vai, então, executar essas políticas. Olha a letra D. Então, não é a letra C. Impõe limites mínimos de capitalização aos bancos comerciais. O que seria isso? Aquilo que nós falamos dos depósitos compulsórios, né? É bem parecido. É permitir ou não a capitalização dos bancos comerciais, eles receberem mais depósitos, emprestarem mais, vai estar ligado com a atividade bancária. Que isso é uma decisão do Banco Central, mas não do Comitê de Política Monetária. A questão correta da número 10 aqui é a letra B. Olha o que diz a letra B. Determina periodicamente a taxa de juros interbancários, que é a taxa Selic. A letra E, que a gente não tinha comentado ainda, impede a entrada de capitais financeiros especulativos no país. Também é decisão do Banco Central, não do Comitê de Política Monetária. Estão entendendo isso que eu estou querendo dizer? Porque o Banco Central ele tem vários comitês, várias diretorias, tomam diversas decisões. O que o Copom faz? Se reúne a cada 45 dias, faz a análise da conjuntura econômica e determina o valor da Selic, que agora ela foi para 3,50% ao ano. Vamos agora para a questão 11. Agora vai falar da taxa de câmbio. Nós vimos também política cambial, política comercial. Olha a taxa de câmbio, ela representa a relação entre duas moedas. Ok? Por exemplo, quantos reais são necessários para adquirir $1? Isso é a definição de taxa de câmbio. Quantos reais a gente precisa para comprar $1? A taxa de câmbio ela pode estimular ou desestimular as trocas internacionais, ou seja, movimentos de mercadorias, serviços e capitais entre países. Assinale a alternativa correta. O enunciado está falando assim, já que é uma relação de troca entre moedas, essa relação de trocas pode estimular ou não as trocas de mercadorias e serviços, porque é essa relação de moedas que vai intermediar o comércio de mercadorias e serviços e a transferência de capitais entre os países. Essa questão ela envolve bastante teoria também. Vamos entender isso aqui, olha só. Moeda forte interna favorece a inflação. Então, quando diz ali moeda forte interna, no nosso caso aqui está falando do real. Então, um real forte favorece a inflação. Na prática, o que é um real forte? É a taxa de câmbio baixa. Porque eu precisaria de menos reais para comprar $1. Então, nossa taxa de câmbio hoje está em torno de 5,23, 5,24. Vamos colocar lá, 5,23. Se amanhã o mercado terminar em R$5, a taxa, estou falando de taxa de câmbio, terminar em R$5, a moeda interna ficou mais forte, o real ficou mais forte. Hoje eu preciso de R$5,23, amanhã eu precisaria só de R$5. Então, essa diminuição na cotação, a letra A está falando assim, essa diminuição na cotação favorece a inflação? Se isso é verdade ou se é mentira? Olha, é falsa essa afirmação. Porque os produtos importados
são cotados em dólar. Então, se a taxa de câmbio diminui, os produtos importados ficam mais baratos, porque a gente vai precisar de menos reais para comprar um dólar, para pagar o produto importado. Então, quando essa cotação do dólar diminui e esse produto importado entra aqui mais barato, se for matéria-prima, contribui para a redução do preço do produto final produzido aqui no Brasil. Se for mesmo um produto final que está sendo importado, promove a concorrência com os produtos nacionais, diminuindo o preço. Então, a moeda forte interna contribui para reduzir a inflação. Então, é falso. Ele está falando que favorece a inflação. Vamos pensar agora o que está falando ali na letra A. No caso de favorecer a inflação. Então, vamos pensar o contrário. Vamos pensar o contrário, né? Uma moeda interna fraca, ou seja, um câmbio muito elevado, tudo que o Brasil importa, trigo, plástico, produtos químicos, tecnologia, eletrônicos, né? Eles vão entrar mais caro. Imagina, se o trigo entra mais caro aqui, encarece toda uma cadeia de alimentos no Brasil que dependem da importação de trigo. Então, a letra E é falsa. Câmbio elevado, ou seja, um real desvalorizado, contribui para o aumento da inflação. Então, a letra E é falsa. A letra B é falso, né? Pela explicação aqui da letra A, é claro que existe uma associação entre câmbio e inflação. Então, ele está falando que não existe associação. Não existe. Existe sim. Por causa que, ainda mais no mundo globalizado que a gente vive, que há intensas trocas de mercadorias e serviços entre os países, comprar produtos mais baratos, um importador aqui no Brasil, ele vai olhar lá para fora, vai escolher fornecedores mais baratos e vai aproveitar o momento que o câmbio está mais baixo, para ele comprar, conseguir vender esse produto no mercado nacional mais barato e ter clientes para isso. Então, há uma associação, com certeza, entre câmbio e inflação. E outra coisa, da mesma forma, dos nossos clientes lá fora, quem está comprando soja, frango, carne bovina, quem está comprando automóveis brasileiros, levando jogadores de futebol para lá, está olhando o preço desses produtos aqui no Brasil, a taxa de câmbio, e está comparando com os preços desses produtos em dólar. Então, há sim uma associação. Letra C. Uma taxa de juros interna elevada associa-se a uma valorização da moeda doméstica. Valorização da moeda doméstica, repetindo, é essa cotação do dólar diminuir. O real está valorizado, cotação está baixa. O real está desvalorizado, cotação do dólar está alta. Tem que ficar bem claro. Você vai lembrar de real valorizado, eu preciso de menos reais para comprar o dólar. Real desvalorizado, eu preciso de mais reais para comprar o dólar. Lembra disso. Por que eu reforço essa explicação? Porque a gente tende a imaginar assim, real desvalorizar me lembra a diminuir. E eu poderia errar pensando que vai diminuir a cotação, mas é o contrário. Então, lembre que o desvalorizar o real, eu preciso de mais reais para comprar um dólar. Tá claro isso, pessoal? Então, olha o que a letra C está falando. Se aumentar a taxa de juros interna, aumentar a Selic, isso está associado a uma diminuição da cotação do dólar. E é verdade a letra C. E justamente o que aconteceu de semana passada até hoje.
O Banco Central aumentou a Selic pela segunda vez nas últimas 2 reuniões. Era 2%, foi para 2,75%, agora foi para 3,50%. E nós estamos observando uma valorização do real nas últimas semanas. Esse dólar que chegou a 5,80, quase 5,90, terminou o dia de hoje em R$ 5,23. Então, o real se valorizou. Então, tudo mais constante, esse aumento da Selic atrai investidores estrangeiros que estão lá escolhendo onde aplicar o dinheiro em vários mercados ao redor do mundo, e ele olha a taxa de juros no Brasil mais elevada e pensa, olha, mesmo com o risco de se investir no Brasil, de ser um país subdesenvolvido, o retorno é tão maior do que em outros lugares, ele vai traz a moeda estrangeira, o dólar, no caso, para o Brasil, aumenta a oferta de dólar no país, a cotação diminui. Esse é o sistema, esse é o mecanismo, é assim que acontece. Então, Europa, Estados Unidos estão com taxas de juros reais negativas. A taxa de juros lá está muito baixa. Japão também. Em alguns lugares, aplicar o dinheiro no mercado financeiro significa perder o dinheiro, porque a taxa de juros está negativa. E aí os investidores, olha aqui, ó, ganhar 3,5% no Brasil compensa o risco. E traz o dinheiro para cá, valoriza a moeda doméstica. Então a letra C está correta. Olha, vamos ver o erro da letra D e da letra E. Moeda interna forte favorece as exportações. Então, o câmbio barato, dólar baixo, o exportador, ele não vai se sentir tão estimulado a vender, porque ele vai produzir aqui, vai trabalhar aqui, vai vender o seu produto em reais para trocar por dólar e vai receber menos reais. Então, o exportador, ele prefere a moeda desvalorizada. Ele prefere a moeda interna fraca, com a cotação mais alta, que ele vai trocar aquele dólar que ele vai receber da exportação por mais reais. E o que importa para o exportador aqui são os reais. É falso por causa disso. E a letra E fala nenhuma das alternativas anteriores, é a letra C, está correta. Questão 11, letra C é a correta aí. Vamos para a próxima. 12. Durante uma recessão, período no qual a economia está produzindo menos do que o seu produto potencial, é o que nós falamos nas questões anteriores, né? Do pleno emprego, capacidade instalada, a mesma ideia aqui. Então, em uma recessão, quando a economia está nessa situação longe do pleno emprego, o que vai acontecer? Qual que é a tendência? Desaceleração da taxa de inflação. Então, letra A, desaceleração da taxa de inflação. Letra B, subida no nível geral de preços. Então, a letra A é o contrário da letra B. Será que quando a economia está, então, nesse período de crise, vai aumentar as importações? Vai reduzir a taxa de desemprego? Vai diminuir as exportações? Qual que vocês acham ali que é a correta? Imagina que a economia tem a capacidade de ofertar 1.000, lá pelo lado da oferta, que seria o produto potencial. Tem capacidade de ofertar 1.000 unidades de produto. Mas só está operando, trabalhando, só está sendo consumido, isso de maneira agregada, 600. Então, tem capacidade para produzir 1.000, só que só está produzindo 600, porque só há demanda por 600. O que vai acontecer? Os preços dessa economia vão diminuir ou os preços dessa economia vão aumentar? Se tem mais oferta do que demanda, como é que o mercado se equilibra? Abaixando o preço. Então, vai ser uma desaceleração da taxa de inflação.
Letra A. Justamente porque tem capacidade ociosa na economia. Para as empresas conseguirem atrair mais clientes, que vai levar a um aumento de produção, até ocupar essa capacidade instalada, elas têm que abaixar preço, não subir. Então, se a economia não está aquecida, está produzindo abaixo do seu produto potencial, não vai aumentar a importação, não vai diminuir a exportação. A economia está abaixo do seu potencial. E vai diminuir o desemprego? Não, também não, pelo contrário. Pode aumentar o desemprego. As mesmas lógicas de equilíbrio de mercado, oferta e demanda lá da microeconomia vão valer aqui para a macroeconomia, de maneira agregada, né? O que nós estamos falando aí várias vezes. Por isso que os preços ali vão diminuir. Tem mais oferta do que demanda. Letra A aí é a correta. 13, caminhando aí para o final. Vai estar falando ali da economia mundial. Uma expansão vigorosa da economia mundial tende a aumentar então, se o mundo como um todo estiver mais ativo economicamente, uma economia crescendo, o que vai acontecer aqui no Brasil? Vai gerar um déficit comercial brasileiro. Então, o Brasil teria mais importações do que exportações. Isso geraria um déficit do setor público brasileiro, o governo gastaria mais do que ele arrecada. Então, se a economia mundial estiver aquecida, a taxa de câmbio real por dólar, né, se o regime... Ali está falando de aumentar, né? Então, seria aumentar o déficit comercial, aumentar o déficit do setor público, aumentar a taxa de câmbio, se o regime cambial for fixo, vai aumentar o desemprego, vai aumentar a demanda agregada na economia brasileira. O que vai acontecer se o mundo crescer sua economia? Você acha que o Brasil vai vender menos para o mundo e vai ter um déficit na balança comercial? Parece que não, né? É muito interessante para o Brasil que a economia chinesa bata recordes de crescimento, que os Estados Unidos se recuperem, que a Europa consiga desenvolver sua economia, que a gente consiga vender para mais mercados na África, para os vizinhos da América Latina. Para quê? Para ter superávit comercial. Então, não é a letra A, não vai aumentar o déficit. A expansão da economia mundial vai aumentar o déficit do setor público brasileiro? Não, pode até gerar um superávit. Porque se a economia mundial cresce, há mais compradores de títulos públicos do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional brasileiro. Então, o governo pode diminuir o seu déficit. Se a economia mundial estiver crescendo, vai causar um aumento da demanda agregada na economia brasileira. Essa demanda agregada está lá no cálculo do PIB, na equação do PIB, o lado ali direito é Y igual a C mais I mais G mais X menos M. Então, a parte da demanda agregada que vai aumentar vai ser ali a balança comercial, X menos M, que vai aumentar porque a economia mundial melhorou. Então, a letra E. O erro da letra C. Se o câmbio for fixo, não vai alterar a taxa de câmbio real por dólar. Não vai aumentar a taxa real por dólar. O erro ali é dizer que o câmbio foi fixo. Agora, se a economia mundial se desenvolver, meter bons resultados, bons números, vai causar o aumento do emprego no Brasil, né? Que as empresas brasileiras vão atender esse mercado internacional mais atuante, vai ter que contratar mais mão de obra. Então, letra E, vai aumentar a demanda agregada da economia brasileira. Então, para o Brasil, só é bom que outros países melhorem a sua economia.
Não tem por que romper relações comerciais com outros países, com, às vezes, declarações na imprensa por parte por parte do presidente ou de senadores e deputados que vão causar ruídos, relações comerciais com outros países. A gente depende desse comércio. Então, para o Brasil, quanto mais o mundo se desenvolver, quanto mais a economia mundial crescer, melhor. Vamos agora para a questão 14, última questão da nossa sequência aí de questões sobre macroeconomia e políticas econômicas. Questão 14 diz o seguinte: uma crise financeira e econômica nos Estados Unidos, que se espalhe pelo mundo, reduza a demanda externa pelos produtos e serviços brasileiros, e também diminui a entrada líquida de capital financeiro externo, ou mesmo provoca a saída líquida de capitais. Em consequência, se não houver nenhuma política compensatória pelo governo brasileiro a curto prazo, tende a acontecer, o quê? Das 5 alternativas. Deixa eu explicar melhor o enunciado. Ele está falando assim: uma crise econômica nos Estados Unidos, e essa crise vai se espalhar pelo mundo, vai reduzir a demanda dos produtos brasileiros. Não é bem semelhante ao que nós falamos na questão 13? Bem semelhante. Então, o Brasil vai vender menos produtos, menos serviços brasileiros, vai afetar a balança comercial brasileira, vai diminuir a entrada líquida de capital financeiro externo. Então, os investidores americanos, passando por uma crise lá, vão trazer menos dólar para o Brasil. E o que está entre parênteses é o seguinte: quem já estava com investimento em dólar no Brasil pode tirar esse dólar do Brasil. Então, este cenário, se o governo não fizer nenhuma política para compensar essa situação, o que vai acontecer no curto prazo? Então, imaginar que no final, olha o que diz a letra A, vai ter uma valorização do real em relação ao dólar, caso o regime cambial seja de câmbio fixo. Está querendo dizer assim: se o câmbio for fixo, essa crise nos Estados Unidos, que se espalhou pelo mundo, vai fazer que a cotação do dólar diminua aqui no Brasil? Claro que não. Se o câmbio é fixo, essa cotação não vai diminuir. Esse câmbio fixo é o governo determinar qual é o valor do câmbio. Não vai haver flutuação. Quer dizer que a oferta e a demanda por dólar não vai se alterar? Vai. Vai haver uma pressão sobre a cotação, mas o governo vai ter que usar das suas reservas internacionais, ou para comprar ou para vender dólar, para manter ele fixo. Então, se o dólar está lá a R$5, e há uma pressão para ele se valorizar, ou seja, o real se desvalorizar, essa cotação vai subir. Se o câmbio fosse fixo, ele ia continuar em R$5, porque o governo ia vender das suas reservas de dólar para satisfazer e sanar essa demanda maior por dólar. Então, a cotação ia manter em R$5. Então, a letra A está errada. Ela está errada porque se o câmbio é fixo, não vai ter alteração na relação do real com o dólar. Não vai. Olha a letra B. Essa crise internacional vai provocar uma valorização das ações das empresas brasileiras lá na Bolsa de Valores? Claro que não, né? Se não tem investidores para comprar as ações, ali está falando que pode ter uma saída líquida de capitais. O normal acontecer é uma desvalorização das ações das empresas brasileiras, de muitos investidores vendendo as ações, isso faz a cotação da ação diminuir, para ele tirar o capital do Brasil, voltar com ele para os Estados Unidos. Então, não vai valorizar as ações brasileiras. É justamente o contrário. E, normalmente, uma regra assim, bem geral, quando
o câmbio está desvalorizado, a cotação está alta, isso pode acontecer por causa de uma saída de dólar do Brasil, e sobe a cotação, a bolsa cai. Quando há uma entrada de dólar no país, que provoca a queda do câmbio, normalmente a bolsa melhora, as ações dessas empresas são valorizadas, por causa desse fluxo internacional de recursos financeiros vindo para o Brasil. Entendeu? Os investidores trazem dólar, diminui a cotação do dólar, valoriza a bolsa de valores. Então, a letra B está errada, porque o cenário é de crise internacional. Olha a letra C. Esse cenário de crise econômica internacional tende a acontecer um aumento no superávit comercial brasileiro, lá no balanço de pagamentos. Se os nossos potenciais clientes de produtos estão em crise, nós vamos ter um superávit comercial aqui no Brasil? Não, né? Nós vamos vender menos produtos, vai afetar a balança comercial, que pode afetar o balanço de pagamentos também. Então, a letra C é errado. Pode ter um déficit na balança comercial. Letra D. Então, essa crise econômica financeira internacional aí, que começou lá nos Estados Unidos, vai provocar uma desvalorização do real em relação ao dólar, caso o regime cambial brasileiro seja de câmbio flutuante. Imagina, crise internacional, investidores tirando dinheiro do Brasil, a gente exportando menos, ou seja, está entrando menos dólar no Brasil, então o cenário ali é de fuga de capitais, está saindo dólar do Brasil, vai desvalorizar o real, vai diminuir a oferta de dólar, a cotação vai subir. Então, a letra D está correta. Em momentos de grandes crises internacionais, pega a crise lá de 2009, ou quando há um atentado terrorista importante no mundo, ou de grande magnitude, que afeta as relações comerciais dos principais países, quando há algum desastre natural que cause também um grande impacto, quando há essa pandemia que a gente vem vivendo já há algum tempo, isso provoca uma fuga de capitais, provoca uma desvalorização do real frente ao dólar. Ainda mais, claro, com câmbio flutuante. A letra D está correta. E a letra E? Forte expansão do PIB? Não, né? Devido à maior demanda externa? Claro que não. Nós já falamos isso nas outras questões aqui também. Se a gente está vendendo menos, está exportando menos, vai afetar o PIB brasileiro negativamente. Não vai ter uma forte expansão do PIB. E, novamente, ainda mais no cenário de economias muito globalizadas. A gente depende muito do bom resultado das grandes economias, da economia americana, da economia chinesa também. Então, em termos muito pragmáticos, pensando no resultado, não importa se está fazendo comércio com os Estados Unidos ou com a China. O exportador brasileiro, ele não está nem pensando se é capitalista ou se é comunista. Perder tempo nesse debate, não gosto de comunismo, não gosto de capitalismo, é bobeira. Porque o empresário, ele quer vender, ele não importa se ele está vendendo para o americano ou se ele está vendendo para o chinês. Então, quando a gente vê o governo brasileiro perdendo tempo com esses debates, com um medo absurdo de um comunismo que nunca existiu no Brasil, é perder tempo. O que o governo deveria estar fazendo? Mais e mais e mais acordos comerciais com a China, com o Japão, com a Alemanha, com a Argentina, com os Estados Unidos. Pensando de maneira bem pragmática, porque é isso que vai levar à expansão do PIB, é mais comércio. Certo? E economicamente, eu estou falando isso por causa que o governo brasileiro adora tocar nesse assunto, economicamente, a China é um país liberal.
de economia capitalista. Seu governo político é comunista, mas a parte da economia é totalmente capitalista. Então, há um mercado gigantesco, há uma população imensa lá na China. Aí a gente vai criar rusgas, picuinhas ideológicas, vai perder comércio com outros países por causa disso? Eu não vejo muito sentido nisso. Então, eu percebo que o governo perde muito tempo nesses debates, ao invés de costurar acordos comerciais. Isso vai favorecer os exportadores brasileiros e a sociedade como um todo, que vai ter um aumento de riqueza no país. Eu penso assim, né? Pessoal, nós vimos, então, algumas questões sobre macroeconomia, políticas econômicas, os objetivos de políticas econômicas. São questões bem teóricas e exigem um raciocínio mostrando a correlação entre as variáveis, ou pelo menos a relação entre as variáveis. No final dos capítulos dos livros tem outras questões, vale a pena parar um pouquinho lá depois para estudar mais um pouquinho. E aí, com isso, eu encerro a nossa aula de hoje. Nós vimos, então, essas questões de múltipla escolha, mais teóricas, com o objetivo de fixar esse conteúdo